Boa tarde, pessoal do Brasil. Tudo certo? Pessoal aqui da França, nesse horário também. 2h12 no Brasil, 7h12 aqui na França. Semana passada a gente falou do assunto de empresa, né? Quanto que você gastaria para abrir uma empresa aqui na França? E essa semana eu queria continuar esse assunto. Como assim? O que eu tenho aqui mais? Planejamento financeiro. Eh, Criar sua empresa na França e depois, né, então a gente falou da parte de certificado que o banco te dá um certificado de depósito, e esse certificado de depósito ele vai servir os advogados mandam para a junta comercial, isso tudo pode ser feito por você, mas como eu tinha dito, aqui na França, né, é muito fio do bigode, é muito olhar para tua cara, então tem que te conhecer, tem que ver de onde que você vem. Então por isso que eu falei com o advogado, então aqui a gente usa um escritório de advocacia que é conhecido, que sabe fazer o serviço, né, isso é bem interessante, o cara conhecido. E tem outros para recomendar também, tem amigos para recomendar que fazem um serviço muito bom. Esse escritório que a gente usa aqui na França, tem uma amiga que é sócia, então já conheci ela há alguns anos do Rotary, então, de novo, isso aí, falando do networking. Então, da semana passada, vocês lembram, eu falei da quantidade, a gente falou de 70.000 reais. Então tem que dar uma olhada no episódio para saber o que que eu falei, né? Quanto de grana que a gente gastou para abrir a empresa, quanto tempo que demorou e quais que são os percalços que você pode esperar e, de repente, né, se esse vídeo ajuda alguém. Se você quer fazer de um jeito, acaba fazendo de outro, porque esse vídeo te economizou tempo e dinheiro. Então, daqui a gente fala agora hoje. Então, criou a empresa depois. Planejamento financeiro. Essa live é bem curta, né? É uma live, ela é bem curta, então fica atento. Espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. Agora, aqui, o que que o pessoal usa para planejamento financeiro, para business plan? Então, business plan ou business plan, aqui eles falam também BP, business plan. Então você vai usar, eu usei uma planilha. O meu contábil recomendou uma planilha. Então, ter um contábil recomendado também é importante. Aqui é da KPMG, é uma unidade da KPMG que atende a gente, para startups. Então, é recomendado uma planilha que chama FISI, ou FISI, FISY. É uma planilha conhecida, você pode entrar fisi.fr, você pode fazer o download, é de graça. É uma planilha que já tem setado, já tem planificado alguns valores, a TVA como imposto, por exemplo, né, que é a TVA, já está ali, então, para as transações que você fizer, ele já vai fazendo os cálculos. É muito interessante, porque tem aba caixa, tem aba investimentos, tem aba subvenção, tem aba custos, tem aba operação, isso tudo traduzindo para o português. Então, é muito legal, no final ele gera alguns gráficos, e é isso daí, olha que interessante, que vai te ajudar no banco, que vai te ajudar, porque o banco vai te pedir um business plan, né, você vai pedir dinheiro para o banco. E aí o cara fala, ah, beleza, né? Quem que é você? Então você já está naquela linha, né, de construção, né? Eu falei do network, que apresentou o banco, que recomendou o banco, da escritório de advogados que recomendou o banco. Não, eles não recomendaram o banco, não. O banco você tem que escolher. Eu escolhi um banco da França, depois você me pergunta se você quiser saber qual que é, eu falo para você. E por que que eu peguei esse banco? Quem eu ajudo aqui a abrir empresa na França, os que eu já ajudei, os caras escolhem o banco que ele quiser, mas eu recomendo e por quê. Então daí você escolhe o banco que você quiser, beleza? Mas tem que ser um conhecido, porque é aquilo, o banco serve, né, você fala: "Ah, estou trabalhando com uma pessoa conhecida, estou trabalhando com uma instituição conhecida". Cada passo vai valorizando mais, essa tua linha de construção de confiança, né, é isso que você precisa. Então, essa planilha para fazer o business plan, faz ali, vai, manda os teus custos, eu gastei uma semana, eu investi uma semana nela, fiz sozinho o meu primeiro. No final, levei pro meu contábil e falei, levei uma semana, falei: "E aí, o que que você acha?". Ele falou: "Legal, mas tem isso ou aquilo". Então ficou 90% pronto, ou 85% pronto, e ele fez os ajustes dele, e no final os gráficos, né, do balanço
ficaram interessantes. Então tem que ter uma trajetória de crescimento. Para que você está fazendo isso? Para que serve esse business plan? Primeiro, para você entender o que você está fazendo, certo? É um guia. E depois, para o banco. Aí que eu quero chegar. Necessidade de financiamento. A gente precisa financiar a nossa empresa, certo? Tem que sair dinheiro de algum lugar. Agora, o que eu busquei aqui? O banco e me ofereceram uma linha de crédito. Agora, qual foi a primeira coisa que eles pediram? Inclusive, eles não sabiam o que era startup. Tudo bem, eu falei que a pessoa que me atende muito bem, apesar de tudo, me atende muito bem, apesar de não saber essa parte. Ela falou: Marcelo, você não tem faturamento no próximo ano? Eu falei: não, é startup, né? No fundo, quem que tem faturamento, né? É, alguns, algumas linhas de business, né, tem faturamento. A padaria tem faturamento, o artesão tem faturamento. Se você já começa vendendo alguma coisa, tem faturamento, mas você precisa do investimento inicial para tudo. No caso da startup, ou startups, né, a gente precisa de ser financiado. Então eu consegui esse crédito no banco. Para isso, ela pediu a minha planilha FISI. Ela não pediu a FISI, ela pediu o business plan. Marcelo, me dá o seu business plan. Olha que interessante. Ela não acreditou em mim, não, que é normal. Ela falou: Marcelo, precisa ser assinado pelo seu contábil. Normal, certo? Gastei uma grana. É o primeiro curso interessante. Acho que eu até falei isso no vídeo passado, quanto que eu gastei. Então, precisei da planilha pronta, que tem o business plan. O contábil teve que assinar, me ajudou ali 15%, mas né, ele tem um olhar clássico e para ele o cara é o dia a dia dele, né? Então foi muito bom. Aprendi. Isso é o que eu tenho que passar nesse vídeo. Você vai aprendendo passo a passo, beleza? O que mais? Fontes, recursos. Então, banco. Por que o banco? É o principal. Aí o banco, olha que interessante. O banco é uma linha de crédito, então eu tenho que pagar para receber. E depois eles financiam, né, esse retorno. Eles financiam o quanto que eu tenho que pagar. Então é por crédito. Isso aí abriu a oportunidade, abriu a minha confiança. Então vamos chamar isso daqui da caixinha de confiança. Eu fiz mais um depósito na minha caixinha de confiança. Que depósito? O banco que eu peguei empréstimo, ele já falou: Marcelo, legal. E esse banco, aí eu já aprendi outra coisa interessante. A maioria dos garantidores, aliás, a maioria que é o garantidor, que é o avalista, melhor dizendo em português, que é o avalista de todos os empréstimos aqui da França, é um banco conhecido. É o Banco Público da França de Investimento. Então, ele está por trás de tudo. Eu achei que fosse mérito de startup, mas não é. Então, ele está por trás de tudo, como garantidor. 60% ele garante. E o resto sou eu. Então, eu entro como garantia e o banco 60%. Caso não pague, né? Estamos falando de inadimplência. Mas aqui a gente está falando papel, construção, uma linha de confiança. Então, o banco aprovou, legal. Depois eu conto, quem quiser saber como que é os trâmites, como que é o trâmite, quais são os contratos, o que eu assinei, etc. O que eu dei de garantia, se eu dei ou não dei garantia, se é só o fio do bigode mesmo, eu posso contar para quem está interessado. Mas um negócio interessante, isso abriu, então eu ganhei a confiança do banco, beleza. Nossa, cara, daqui a pouco tem que quase acabando já. Você tá ligado? Tá quase acabando a live. Se você não ficar ligado, vai acabar e você nem viu. Aí eu fui num órgão financiador. O que que é? É um conjunto de empresas público e privadas que chama, uma iniciativa francesa que reúne bancos privados e públicos e que patrocinam ou emprestam dinheiro sem juros para você que quer abrir a tua empresa. Claro que tem aquele histórico todo. Isso aí eu já estou trabalhando faz alguns meses, né? No começo é assim: quem que é você? Ah, tá. Então, pede benção primeiro para incubação, que não deu certo. Eu tive que mudar, não consegui ser incubado como pesquisador, como uma empresa de pesquisa. Quem quiser eu explico por que depois. Mas tem outras linhas. Aí deu errado, a gente tinha toda uma trajetória de crescimento estratégico, no planejamento estratégico, de acordo com essa estratégia. Mudei tudo, mudamos tudo. E aí fomos para outra. Então, estaca zero em relação à iniciativa. Essa iniciativa falou: você não foi aprovado, tá? Então, preciso de alguma garantia. Ou seja, alguém tem que acreditar em você para você pegar respeito e partir, né, para pedir os outros
as outras subvenções, os outros investimentos. Esse, no caso, estou disputando. Primeiro era subvenção, agora estou pedindo investimento, estou pedindo um crédito, um empréstimo sem juros. É muito interessante. Paguem muitas vezes sem juros e tem carência. Isso aí eu posso falar depois. Legal. Então desbloqueou essa oportunidade. O banco desbloqueou essa oportunidade. Então construção, né, segundo passo. Oportunidade na iniciativa. Preparação do pitch. Então essa é a fase que eu estou agora. O que eu estou falando? As minhas atividades aqui. Como acontece, né, no dia a dia. Real. Cara a tapa. Conversando com o empresário sempre, isso não pode parar, nem o networking, a construção do networking. Eu falando com uma empresa hoje, alguns caras eu converso e eu estou tentando promover o produto de alguns caras da França no Brasil. Então são franceses que têm empresas aqui, mas eu acho importante desenvolver. É uma coisa que eu sempre falo. Um ponto, crédito. Crédito de reciprocidade. O que que é o crédito de reciprocidade? É uma pepita, como eles falam aqui, pepita de ouro, pepite, eles usam aqui, pepite, né? Ou seja, uma empresa que vale ouro, ou um unicórnio, né? Uma empresa de startup que se destaca, são pouquíssimas, é raro. Voltando ao assunto. Então, a pepita, eu esqueci o que eu estava falando, tá, legal. Conversa, pepita, criação do crédito de reciprocidade. Você quer fazer network com alguém? Ah, eu preciso de. Não, a palavra preciso está mal empregada. Você não precisa de porcaria nenhuma. Você tem que oferecer alguma coisa para alguém. Então venha com crédito. Você ofereça alguma coisa para a pessoa primeiro, entendeu? Então, sempre servindo o outro. Depois isso vem para você de alguma forma, né? Então, a regra é servir, não é pedir. Então, servir. É isso que eu estou fazendo com alguns empresários aqui. Estou servindo alguns empresários da linha que a gente está abrindo a empresa aqui, para a gente ter relacionamento, né? Ter relacionamento e eu aprender com eles. Eu quero aprender com o dia a dia deles. É isso que eu estou fazendo. Então, através de encontros, tem que ficar ligado. Eu falei isso semana passada. Então, tem que ficar ligado a encontros. Buscar as pessoas que dão acesso ao que você precisa. Olha que engraçado. Eu falei aqui, pedir acesso para as pessoas? Não, você tem que construir o network. Então, isso tudo está relacionado. Agora, para finalizar, você está prestando atenção no que eu estou falando? Você está entendendo ou não? Preparação do pitch. Hoje eu fiz mais uma apresentação lá no investidor, pessoa física. Então, preparação de um pitch. Mudei algumas coisas nessa apresentação para ele. Também, preparação para entrar na aceleradora. Agora eu estou candidatando para uma aceleradora. De novo, olha que interessante. Não estou candidatando a primeira vez, essa é a segunda vez para a minha aceleradora. Já fiz o pitch, já apresentei. Essa aceleradora é de um banco. Tinha banco presente, tinha aceleradora presente, tinha, como é que chama aqui? Câmara da Agricultura presente. Tinha é, cooperativa fundadora presente. Não estou falando os nomes aqui, né? Mas isso tudo eu posso passar no privado depois. Então, hoje fiz uma candidatura. Já conheci os caras, já foi mais fácil. Fui lá, fiz o pitch. Já passei o pitch, eles falaram, Marcelo, vamos abrir a candidatura de novo. Então, estamos convidando você para fazer de novo a sua candidatura. Não precisa fazer outra apresentação, porque você já fez. Olha que interessante. Então, já construí no passado. Já há alguns meses eu fiz lá. Não foi aprovado, porque a gente não tinha produto vendido nenhum. Isso foi um ponto que bloqueou a entrada. E tudo tem que acontecer no seu tempo. Isso é uma aceleradora. Eu estava tentando na incubadora e na aceleradora. Não deu certo nenhuma das duas. Mas agora a aceleradora falou: opa, peraí, tem gente interessada no teu produto? Então vem cá falar com a gente. A gente tem gente interessada no produto. Tem agricultores interessados no produto. Isso que é interessante. Eu achei que uma determinada área produtora de leite não estaria interessada no nosso produto. Eu pensei que fosse produtor de carne.
Só que aí o produtor de leite falou, nessas buscas minha por networking, uma feira o produtor de leite falou, depois da terceira, quarta pessoa que eu cheguei, falou: "Uai, isso aí parece muito interessante, Marcelo", sendo que eu tinha cortado isso, não estava nem no meu radar, falei: "Isso não vai dar certo para leite". Aí o cara que veio atrás foi leite. Que isso me ensinou? Você faz o seu trabalho, você faz a divulgação e você vai aprendendo no caminho. Então, um produto que eu achei que não fosse ideal para uma coisa, ele viu o potencial. Então, tem que vir do final para o começo. O que que é isso? Se eu estou atendendo um agricultor de alguma forma, eu tenho que falar com ele. Isso parece óbvio até alguém te falar, certo? Você tem um produto, você fala, esse produto é feito para atender os agricultores. Só que aí você trabalha firmemente, você desenvolve, você faz pesquisa, só que você está indo para o caminho certo, então você fala com o agricultor dia e noite, em toda oportunidade que você tiver, não só agricultor. Então o cara final, não é só falar com o cliente final para a criação do produto, mas a equipe de frente da tua empresa. O que foi erro que eu vi em algumas empresas que eu passei? O cara nem se misturava com pessoas da ponta. Quando a empresa é grande, isso é difícil, acontece mesmo, né? Mas tem que perguntar: o que que esse cliente, você falou com esse cliente? O que que ele acha? Né, o feeling do cara que está na frente. Senão, o que que você vai fazer? O que que você está fazendo na empresa? Então, ou seja, o alto nível conversar com o nível de frente da empresa. Os cabeças da empresa, diretores, presidente, tem que saber o que está acontecendo aqui. Por outro lado, tem empresas que eu passei, que são mais de 10 no Brasil, França, Estados Unidos, tem caras que você tem que saber o que está acontecendo na ponta o tempo todo, então tem que ter esse acesso. De novo, empresa grande, 20.000 pessoas, 10.000 pessoas, 2.000 pessoas, é difícil, 200 pessoas já é difícil, mas tem que ter algum momento de encontro, você tem que saber o que o pessoal da ponta está falando e está pensando do produto, que ele vê o produto todo dia, no dia a dia, ele vai saber muito mais que todo mundo, pode estar certo disso. E muita empresa dá errado porque não ouve a ponta, né. Aquele negócio de ego, que eu não vou falar aqui agora, pode ser um assunto para outro dia, é uma doença que a gente tem que controlar. Ego, uma doença. Eh, Final da live, tá acabando. Você tá prestando atenção? Você tá entendendo o que eu tô falando? Não tá entendendo nada que eu tô falando. Presta atenção aqui. O Eu tô lendo um livro agora, ouvindo pela segunda vez, que é o, Líder Servo. Ele ensina muita coisa interessante. Parece que ele não aparece muito na mídia esse livro, mas ele é base do Stephen Covey. Sabe aquele, Sete Hábitos das Pessoas, como é que fala isso em português? O nome do livro eu esqueci. Seven Habits, Sete Hábitos das Pessoas Altamente Efetivas, do Stephen Covey, de Harvard. Ele fala isso daí, ele comenta desse livro. Então, Sete Hábitos, esse livro do Stephen Covey, fala que uma das fontes de informação dele é o líder servo, do Greenleaf. Então tá aí uma dica de leitura, tanto um quanto o outro. Igualmente, o Simon Sinek, ele cita o Greenleaf, e esse livro dele no Comece com o Porquê, ou Start with Why. Recomendo muito, tá aqui. Tanto ouvir quanto ler. É muito interessante e vale a pena para essa sua trajetória de empresário, de criar empresa, tá? Essa foi a segunda live sobre o assunto. Eu acho que eu acabei. Então, se você entendeu tudo que eu falei, estamos alinhados. Bom, hoje a gente falou do financiamento da empresa na França. Eu ajudo empresários a trazer empresas da França. Hoje, atualmente, trabalho com duas pessoas do Brasil, uma dos Estados Unidos. Meu nome é Marcelo Fará, sou empresário aqui na França. E esse foi o segundo episódio dessa live. Muito obrigado e até semana que vem.